Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Essa semana, a casa de leilões Christie's, na sua unidade em Paris, estabeleceu um novo recorde de valor de venda para um vinho histórico dos Estados Unidos. Uma garrafa do Stag's Leap SLV Cabernet Sauvignon 1973, vinho que foi o grande vencedor do julgamento de Paris, realizado em 1976, e que mudou o cenário não só do vinho americano, mas do vinho do Novo Mundo em geral, foi leiloado pelo valor de $22.500 uma única garrafa, justamente no ano em que se celebram 50 anos dessa degustação histórica. O valor ficou muito acima dos $6.000 que eram estimados inicialmente pela casa de leilões. O Stag's Leap tem um valor significativo, como eu disse, para a história do Novo Mundo do vinho, né? A partir do julgamento de Paris, o mundo começou a dar mais atenção para os vinhos dos Estados Unidos e também para vinhos do Novo Mundo em geral, no momento em que os vinhos das regiões clássicas do Velho Mundo já tinham aí o seu lugar estabelecido no mercado. E uma garrafa dele, inclusive, está guardada lá no acervo do Smithsonian Museum, nos Estados Unidos, ao lado do Chateau Montelena 1973 Chardonnay, que foi o vencedor entre os vinhos brancos dessa mesma degustação. Estão ali entre os 101 objetos que fizeram a América uma coleção lá do Smithsonian. A vinícola Stag's Leap conta ainda com mais 19 garrafas, apenas 19 garrafas desse vinho, guardadas na sua reserva pessoal. E uma empresa francesa está para colocar no mercado um produto para proteção dos vinhedos contra geadas, baseado em bactérias da Antártida. As bactérias extremofílicas, ou seja, bactérias que resistem em condições de clima, condições que outros organismos vivos não sobreviveriam, funcionam nesse produto ocupando o espaço na folha de micro-organismos que participariam da formação de gelo, no caso de geadas, formando assim uma camada, como um filme protetor por cima da planta e das folhas em particular, protegendo a planta, segundo o produtor, no caso para temperaturas de até 4 graus negativos pelo período de até 12 horas. O produto teria que ser aplicado a cada 15 dias durante o período crítico para geadas, com a expectativa de que o uso desse produto reduza a pegada de carbono de outros métodos utilizados como proteção contra geada, especialmente acender fogo ou usar resistências elétricas nos vinhedos como forma de subir a temperatura. O produto dessa empresa está em teste em vinhedos nas regiões da Alsácia, da Borgonha e do Loire, e a expectativa é que a aprovação final para venda e que para uso nos vinhedos saia até o final do ano. A empresa também está trabalhando no desenvolvimento de um produto para aumentar a resistência das plantas a grandes ondas de calor, que também têm sido cada vez mais comuns lá na Europa, usando, nesse caso, bactérias encontradas no deserto do Atacama e que teriam essa mesma resistência maior ao calor. E falando em mudanças climáticas que causam a necessidade desse tipo de produto, desse tipo de defensivo nos vinhedos, chuvas de granizo nos últimos dias devastaram diferentes áreas da França e da Europa, com alguns produtores chegando a reportar a perda de 100% da sua produção no ano. As chuvas atingiram em dias separados áreas na região do Ardèche, com mais de 2.000 hectares afetados, e a zona de Beaujolais, onde outros 2.000 hectares também foram afetados. Em diferentes vilas, em diferentes áreas de produção, em diferentes produtores, os relatos são de perdas que vão desde dos 15% até 100% da produção dessa safra, porém um assessment final de realmente quanto será perdido de produção depende ainda de alguns dias até que os vinhedos sequem e possa ser feita uma análise mais cuidadosa dos cachos. É o peso das mudanças climáticas que alguns insistem em negar. Embora na França tenha tido esses efeitos mais graves, mais pesados, geadas atingiram também outras áreas da Europa nos últimos dias. Itália e Alemanha também foram afetadas, com 250 hectares afetados por chuvas pesadas de granizo no Trento e outros 260 hectares no Palatinado, na Alemanha. Os custos estimados das apólices de seguro que foram levantadas pelos produtores nessas regiões seria de 5 milhões de euros na Itália e de 2 milhões de euros na Alemanha,
com vinhedos afetados reportando até 80% de perda. Essas chuvas de granizo fortes em diferentes áreas da Europa foram causadas por uma combinação de uma sequência de dias de muito calor, calor muito elevado, com a entrada repentina de massas de ar úmido e gelado, o que causou esses problemas aí para os produtores na Europa. E na França, o Ministério da Agricultura do país registra uma demanda de mais de 2.000 vinícolas para destilação emergencial de 770 milhões de litros de vinho. A maior demanda vem da Aquitânia, com 40% dos produtores sendo originários dali e 45% do volume que deve ser destilado, seguida das regiões do Languedoc-Roussillon, Rhône e Provence. Com 92% da demanda pela destilação emergencial partindo de vinícolas privadas, os números apresentados ainda são preliminares, até 1º de julho, ou seja, nós podemos ter uma demanda maior ainda. O governo francês, em princípio, destinou uma verba total de 40 milhões de euros para essa ação emergencial de destilação dos estoques excessivos de vinho. Esses vinhos que são destilados, eles são convertidos em álcool para uso industrial ou como combustível. E esse problema dos estoques em excesso não é uma exclusividade lá do Velho Mundo. Aqui no Brasil também tem vinícolas enfrentando essa dificuldade. A cooperativa São João, que está localizada lá em Farroupilha, anunciou aos seus cooperados que, tendo a vinícola uma capacidade total de armazenamento de cerca de 28 milhões de litros e contando com 22,4 milhões de litros de vinho em estoque, a vinícola receberá na próxima safra um máximo de 23 milhões de quilos de uva, 10 milhões de quilos a menos do que eles receberam na última safra. A empresa anunciou que deve priorizar mínimos mais altos de maturação, ou seja, uvas com melhor grau de maturação, com mais acúmulo de açúcar, além de estar recomendando aos seus cooperados que não utilizem adubagem nitrogenada com o objetivo de aumento de produção, porque eles simplesmente não terão como absorver a uva. As vendas de vinho pela cooperativa estão acontecendo em ritmo mais lento do que o que foi projetado, o que criou a necessidade da empresa tomar essa medida. Não tão diferente do que se passa lá na região de Champagne, uma das regiões referências aí no mundo do vinho e com grande renome. Essa semana o CIVC, o Comitê Interprofissional dos Vinhos da Champagne, anunciou o volume máximo para a produção da safra 2026 em 8.800 quilos por hectare, o que equivale a mais ou menos uma produção total para a região esse ano de 250 milhões de garrafas. Esse é o menor limite já permitido em tempos modernos, com exceção do ano de 2020, quando a pandemia, o Covid, fez com que o limite fosse colocado em 8.000 quilos por hectare. Esse valor é uma redução em relação ao número do ano passado, que foi de 9.000 quilos, e mais ainda em relação a 2024, quando foram 10.000 quilos. A limitação visa adequar a produção à demanda, às realidades do mercado, e é uma forma que o CIVC tem de garantir que os produtores não fiquem super estocados e mantenham também o posicionamento e o preço dos seus produtos. A região de Champagne está caminhando para ter uma safra com boa qualidade, porém complexa, com um problema aí com as ondas de calor, e que em princípio segue sendo com a previsão de ser a safra mais precoce nos registros históricos, com o início marcado ali para o dia 15 de agosto. E do outro lado do mundo, acompanhando a baixa demanda, a Austrália terá em 2026 a sua menor safra em 25 anos, com uma estimativa de colheita de 1.270.000 toneladas de uvas, 19% abaixo dos números de 2025 e 25% abaixo da média dos últimos 10 anos. A queda é causada em parte por uma redução espontânea. Não existe demanda para o produto, então os produtores australianos estão arrancando vinhedos, mudando de atividade, produzindo menos. Mas também pressões climáticas, secas e outros problemas levaram a essa redução na Austrália. Esse é o 4º ano seguido de queda na produção na Austrália, o que faz com que os analistas façam a leitura de que é uma readequação dos níveis de produção, que a demanda pelo vinho australiano não está mais nos níveis de outrora, então a tendência é que fique em níveis mais baixos mesmo. 80% dessa redução ela acontece em vinhos tintos. A maior redução é nos vinhos tintos, sendo que a produção de uvas brancas teve uma queda de apenas 9%.
marcando apenas a segunda vez em 12 anos que a produção de brancos deve superar a produção de tintos na Austrália. Existe um sinal claro de baixa demanda no mercado, e isso é indicado pelo fato que, mesmo com essa queda significativa dos volumes que estão sendo produzidos, ainda assim o valor pago pela uva segue em queda, com uma previsão de ficar nesse ano 6% abaixo daquilo que foi pago no ano de 2025 para os produtores. E essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário. E na semana que vem voltamos com mais um Diego News.